Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Quando Paulo escreve isso, ele estava dizendo que ele passou por prisões, ele passou por luta, perseguições, naufrágio, aflições, nudez, fome, humilhação e tantas coisas ele passou. E ele fala, mas em todas essas coisas, não é sem essas coisas, somos mais do que vencedores. Como o Evangelho humanista ensina, né? Agora, sem estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Porque esse Evangelho que está sendo pregado, igreja, nos telespastores, nas televisões, muitas vezes em rádios, é um perigo. É um perigo, porque ele ensina que o crente não pode sofrer, o crente não pode ficar doente, o crente não pode enfermar, o crente não pode ser pobre, o crente não pode, ele tem que ser rico, tem que ter sucesso, ele tem que ter saúde, porque isso é sinal de fé. Isso é mentira. A nossa Bíblia não é isso. Ela não fala isso. Isso é um evangelho mentiroso, perigoso, de dupla face. Precisamos estar bem atentos para não sermos atraídos, engodados por esse evangelho do anticristo, que muitos lobos estão pregando hoje nos púlpitos, trazendo coisas antigas, voltando a práticas antigas que lá no livro de Hebreus já estão condenadas. Quando aqueles judeus converteram a Cristo, aquela carta foi escrita chamando a atenção deles, porque eles estavam voltando às coisas antigas do Velho Testamento, sendo que o Velho Testamento se cumpriu, era sombra do que viria, e se cumpriu em Cristo Jesus. E eles estavam voltando ao sacrifício, às coisas antigas, e não é diferente do que vemos hoje. Eu tenho pregado em igrejas que eu fico triste quando eu entro, tem a arca da aliança nela, bezerros de ouro. São bezerros de ouro, são amuletos para mexer na fé das pessoas, mexer no bolso das pessoas, nas emoções das pessoas. É voltar às práticas antigas. Isso está errado. O Evangelho é muito simples. O Evangelho de Jesus Cristo é submissão, é renúncia, é entrega. É ter os olhos em Sião, é ter os olhos na eternidade. É juntar os nossos tesouros na eternidade, não aqui. É tirar os nossos olhos daqui. Estamos só de passagem, igreja. Então o crente vai adoecer sim, vai enfermar. Eliseu morreu doente, e mesmo morto debaixo da terra, um soldado cai morto em cima e ressuscita, só de encostar no túmulo daquele homem. Mas ele morreu doente. Quantas vezes Paulo falando com Timóteo para tomar vinho, porque ele tinha problemas no estômago, o vinho puro, o vinho sem ser fermentado. E quantos doentes, quantos enfermos, quantos heróis da fé, né? Deus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas transgressões, pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelos nossos pecados, igreja. Ele não foi ferido pelas nossas enfermidades, né? Ele foi ferido pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aquilo que haveremos de ser, seremos perfeitos, sem doenças, sem tristezas. Mas enquanto estivermos aqui, esse corpo dá defeito. Nós erramos, nós tiramos as costas para Deus lá no paraíso. Então hoje nós enfermamos, Ele levou sobre si os nossos pecados, mas nós continuamos pecando. Mas o nascido de novo, ele peca sem desejo de pecar, e se arrepende amargamente do pecado. Não é remorso. O convertido, ele peca, mas ele não vive no pecado. Ele peca e não peca mais. Aquele pecado ele não peca mais, porque ele se arrepende de verdade. Ele não tem o hábito do pecado. É diferente, mas nós continuamos pecando. O que veremos de ser, seremos, igreja. Mas o que nós precisamos desesperadamente agora é conhecer a Deus. Passaram séculos, Paulo chega e vê aquele altar ao Deus desconhecido. Aquilo chamou a atenção de Paulo. E como ele estava pregando Jesus e a ressurreição, os filósofos da época, epicureus, estoicos e homens, né, cheios de vãs filosofias, de muita sabedoria humana, levaram ele para o Areópago. O Areópago é como se fosse uma convenção onde se reuniam ali todos os poetas, filósofos, estudiosos da época para discutir novidades. Então Paulo estava trazendo uma novidade para eles.
que vocês estão honrando, cujo Deus é desconhecido, é o Deus que eu estou servindo. Então ele pregou sobre este Deus. O Deus que é o Criador do mundo, o Deus que é um Deus provedor, é Deus Senhor da terra e do céu, de tudo que há, é um Deus juiz, é um juízo que virá, onde nós estaremos diante dele. Então Paulo evangelizou aquelas pessoas, mas eles escarneceram de Paulo. Aqueles filósofos disseram: quanto à ressurreição nós vamos deixar para outro dia, nós não queremos ouvir sobre isso, e foram embora. Mas algumas pessoas creram. Algumas pessoas creram, como Dionísio, Dâmaris e outras pessoas. Para o nosso contexto de hoje, é o que onde eu tenho dito, é muito sério. Há um Deus desconhecido. Quando nós pregamos sobre Deus e falamos da soberania dele, falamos da justiça dele, falamos da glória de Deus, falamos da ira de Deus, do juízo de Deus, falamos de Deus, do Deus verdadeiro, muitas pessoas se assustam. Esse não é o meu Deus. Esse não é um Deus que eu sigo. Esse Deus que não cura, esse não é o meu Deus. Um Deus que não prospera, não é o meu Deus. Então, o que eu tenho visto hoje, que tem me entristecido muito, é que muitas pessoas, se ditas cristãs, né, construíram um Deus. E elas servem um Deus que elas construíram na mente. Um Deus que não importa com o pecado. Um Deus que não se importa se você se arrepende ou não. Eles continuam servindo este Deus, mas é um Deus desconhecido. É um Deus que precisa ser pregado como Ele é na palavra, pelo Evangelho. Há muitos que estão sendo enganados, não é porque estão com o coração endurecido e a palavra não entra, mas não, é porque a palavra não está sendo pregada, o Evangelho não está sendo pregado. Então essas pessoas têm se distanciado cada vez mais de Deus. Precisamos voltar para Deus, precisamos estar mais perto dele, conhecê-lo de perto, igreja. Aquilo que Paulo vê em Atenas, hoje nós podemos contemplar aqui no nosso tempo. Não há deuses, mas há muitos ídolos. Há muita idolatria no meio da igreja evangélica. Há muita idolatria, há muitos altares construídos. Há altares de idolatria para o emprego, para o trabalho. Idolatramos dinheiro. Queremos mais e mais e mais. E a igreja quer ficar cada vez mais rica. Ela quer mais glamour. Ela quer mostrar que está crescendo, que ela é poderosa. Como diz a igreja de Laodiceia, rica, abastada, não precisa de nada, mas és pobre, cego, nu, desgraçado e miserável. Há tanta idolatria. Idolatramos funções, ministérios. Colocamos tantas vezes nossos ministérios na frente de Deus, na frente da família. Idolatramos tanto a nossa reputação. Queremos tanto sermos promovidos, nos promover, tirando a glória de Deus. Tirando a glória de Deus. A palavra de Deus fala que a avareza é idolatria, a cobiça é idolatria. Não pode cochear entre dois deuses, entre dois senhores. Escolhe hoje a quem quer servir. Se é a mamon, se é o dinheiro, se é o ter, se é a prosperidade, se é a teologia da prosperidade, ou servir a Deus. Quando você serve a Deus, você sabe que o seu tesouro não está aqui. Se Ele quiser te prosperar, Ele vai te prosperar, mas sem você perder a sua família, sem você perder a comunhão com Ele. Tem muitos crentes prosperando, mas não é pela mão do Senhor. Tem muitos crentes prosperando pela mentira, pelo engano, defraudando. Tem muito crente mentindo nos seus trabalhos e prosperando, ficando ricos. Mas não é o Senhor que está prosperando. O crente prosperado pelo Senhor é um crente que não perde a comunhão com Ele. É um crente que não perde a oportunidade de estar na casa do Senhor para adorá-lo. O crente prosperado pelo Senhor é um crente que, se perder tudo, ele é feliz, porque a felicidade dele está em Deus, não está no dinheiro. A idolatria que tem mais acabado com as igrejas hoje é esta: é o amor ao dinheiro, é o amor ao ter as coisas.
ouvi na rádio lá na minha cidade, vem a campanha, vai começar a campanha de como ser rico. Hoje, meu esposo conversando comigo por telefone, disse: amor, você não acredita que eu acabei de ouvir agora na rádio, isso o que, amor? Uma igreja pertinho da gente lá, campanha das 300 moedas, cada moeda ungida pelo pastor. Gente, não tem diferença entre nós, para quem prega e quem está sentado, pastor. Não, somos todos iguais. Não há acepção de pessoas. Só que nós que pregamos a palavra, a responsabilidade nossa é muito grande. Porque se nós cairmos, se nós pecarmos, nossos pecados são mais sérios, são mais graves. Nós seremos mais cobrados. Mas como pessoas não há diferença. Então a moeda é ungida pelo pastor, e quem levar a moeda para casa não vai ter mais tristeza, não vai ter mais angústia, e vai ser rico, vai prosperar. Quanto será que custa uma moeda dessa? Ao carnê dos milagres, a almofada dos milagres. E há tanta lambança, tanta idolatria atraindo o povo. Nós precisamos voltar para o Evangelho e conhecer esse Deus desconhecido. Um Deus que nos ensina, como Paulo escreve: aprendi a contentar com o que tenho. Eu sei ter abundância. Eu sei também passar por necessidade. Em todas as coisas, de todas as maneiras, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter escassez, tanto a ter abundância como padecer necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Igreja, você pode viver com muito e você pode viver com pouco, mas não importa como você viva, viva em Cristo Jesus. A nossa felicidade está nele. A nossa felicidade não pode estar em nada a não ser nele, porque se nós tivermos a nossa segurança, a nossa felicidade em alguma coisa ou em alguém, é idolatria. Nós somos idólatras. Vamos parar de julgar os nossos irmãos católicos. Estamos mais idólatras do que eles. Olha a idolatria gospel. Quantos pastores gospel sendo adorados? Igrejas pagando caro para tê-los no seu altar. Quantos cantores gospel sendo adorados? Arrancando dinheiro da noiva, enchendo os bolsos desses lobos devoradores. Eu estava no aeroporto com a Andréia ontem, esperando o embarque de São Paulo para cá. Eu recebi um inbox no Facebook. Facebook também está virado uma idolatria. Tem sido bezerro de ouro na vida de muita gente. Tem maridos desprezando suas mulheres e mulheres desprezando seus maridos e filhos e seus afazeres por causa de Facebook. Tudo que toma o lugar e a primazia de Deus é idolatria. É isso que revoltou Paulo lá. Eles tinham um Deus para cada coisa. Eles tinham um Deus para buscar para cada situação. E assim nós temos também aqui no Brasil, principalmente no Brasil, América do Norte e na Europa, que os países onde a igreja está sendo perseguida, onde estão os cristãos realmente verdadeiros, onde eles morrem. Eles morrem com honra, mas não negam o nome de Cristo Jesus. Agora a Europa, América do Norte, Brasil, estão com vergonha. Nós temos um Deus para cada situação. Um Deus para o descarrego, um Deus para o sucesso, um Deus para a fama, um Deus para o poder, um Deus para emagrecer. Tem pastor lá perto da minha cidade que faz campanhas de como emagrecer. Que Deus vai emagrecer. Campanha para todas, é um Deus para cada coisa. Pessoas construíram o seu próprio Deus. E o nosso Deus está desconhecido. E aonde está a igreja? A igreja precisa acordar. A igreja está dormindo. Como aquelas 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, as 10 dormiram. 5 tinham azeite e tinha reserva, mas as 10 dormiram. As prudentes também dormiram. Pode ver lá na palavra. Tardando o noivo, todas dormiram. A noiva precisa acordar. Precisamos acordar. E Deus vai levar a noiva para o deserto. Deus vai levar a noiva para o deserto. Por isso que a tua fé precisa ser forjada agora. Porque agora é o princípio das dores. Ela precisa ser forjada. Você
Eu estava lá no aeroporto, peguei o inbox. Quando eu abri e li, meu coração doeu. São pessoas que eu não conheço, mas por causa do livro, dos contatos, está tudo em acesso. Então eu recebo muitos inbox. E as pessoas denunciam muitas coisas, porque eles estão me vendo pregando a verdade. E como eu não tenho compromisso para agradar ninguém, nem igreja nenhuma, eu acho que até isso que Deus também me livrou de depender do ministério para viver, até disso. Eu estou livre agora. Porque tem pastor, né, pastor, que vem pregar, dependendo do que recebe do valor, vai agradar a igreja, vai pregar o que vocês querem ouvir. Assim está sendo a igreja. E essa menina me mandou a seguinte história: nós estaremos diante do juízo de Deus, e nós temos que estar, o Senhor tem nos dado tempo. Aqui agora é tempo. É tempo. É um dia aceitável para arrependermos. Jeremias 9, 23 e 24. Glorie-se, há alguma coisa que você tem que se gloriar. Não glorie-se o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Se há alguma coisa que devemos nos gloriar, glorie-se em conhecer a mim. Em conhecer a mim, que sou o Senhor, que dá a beneficência, que vem com juízo e justiça sobre a terra. Glorie-se em mim. Nisso, glorie-se, porque me agrada. Querido, se há uma coisa que você glorie em conhecer a Deus. Senhor, eu quero conhecer-te mais. Senhor, eu quero estar mais perto. O texto está ali. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, é entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço benevolência ou beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agradam, diz o Senhor. É isso que agrada ao Senhor, que você glorie em buscá-lo, em conhecê-lo. Não buscá-lo pelos benefícios, mas buscá-lo pelo que Ele é. Pelo que Ele é, pelo que Ele fez na cruz por mim e por você, pelo que Ele fez naquela cruz. Voltar para a mensagem da cruz e nos arrependermos agora, enquanto é tempo. Glorie-se em conhecer a Deus mais de perto. E se for um vale que vai te aproximar dele, glorifique a Deus no vale. Glorifique a Deus nos seus desertos. Glorifique a Deus nas tuas enfermidades. Glorifique a Deus quando a porta do emprego se fechar. Mas glorifique a Deus em todas as coisas. Glorie-se em Deus, em conhecer mais de Deus. Porque se ouvirmos a voz dele e obedecermos a ele, todas as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. Não precisamos de fazer campanhas e mais campanhas e mais campanhas, e sacrifícios e mais sacrifícios para ter as bênçãos do Senhor. O que nós precisamos é conhecê-lo e ouvi-lo e obedecê-lo. As necessidades, aquilo que nos é necessário, ele vai nos dar, porque ele é um Pai fiel, um Pai que não nos decepciona e nada vai nos faltar. Amém, igreja?